Roma não caiu por guerras, e quase caiu por um amor proibido. Um centurião condecorado pelo imperador. Uma sacerdotisa jurada ao celibato sob pena de ser enterrada viva. Um único olhar diante do fogo sagrado desperta algo mais perigoso que qualquer inimigo, a escolha entre obedecer aos deuses e ou ao próprio coração. Fique até o final e descubra como um amor condenado desafiou Roma, a fé e a própria eternidade, e por que, às vezes, o sagrado nasce exatamente daquilo que tentam proibir. A procissão triunfal serpenteava pelas ruas de Roma como um rio de bronze e púrpura. Pétalas de rosa choviam dos telhados, misturando-se ao cheiro de incenso e suor de multidões. Marcus Aurelius marchava à frente de sua centúria, a armadura reluzindo sob o sol de verão, cada passo ecoando a disciplina de 2 décadas nas legiões. Mas eram as cicatrizes que contavam a verdadeira história. Sob o elmo ornamentado, seu rosto trazia a marca da Judéia, uma linha pálida que cortava da têmpora esquerda até o maxilar, presente de uma lâmina zelote. Os ombros largos carregavam não apenas a lorica segmentada polida para a ocasião, mas o peso de legionários mortos sob seu comando. Mãos grandes, calejadas, dedos que conheciam o cabo da Gladius melhor que qualquer oração. Vespasiano, do alto do pódio imperial, ergueu o braço em saudação. Marcos ajoelhou-se, aceitando a coroa de louros. Vitorioso. Condecorado. Vazio. A procissão seguiu para o templo de Vesta. Cláudia ouviu os cânticos antes de ver os soldados. Postada junto ao fogo sagrado com as outras 5 virgens vestais, ela ajustou o véu branco que cobria seus cabelos negros. 10 anos guardando aquela chama. 10 anos de orações, vigílias, pureza inviolável. Ainda faltavam 20. 20 anos sem conhecer o toque de mãos que não fossem sagradas. Afastou o pensamento como se afastasse um pecado. A Vestalis Máxima, anciã de olhos penetrantes, fez o sinal. As portas do templo abriram-se. Os soldados entraram em fila, armas depositadas do lado de fora, capacetes removidos em reverência ao solo sagrado. E então Cláudio viu. Ele destacava-se entre os soldados não pela altura, embora fosse alto, mas pela maneira como ocupava o espaço. Como se cada músculo sob a túnica militar fosse uma ameaça contida, uma promessa de violência domesticada apenas pela disciplina. O pescoço forte emergia do colarinho de couro, a nuca raspada revelava a linha onde a pele bronzeada do soldado encontrava a palidez protegida pelo elmo. Marcos avançou até o altar. Cláudia segurou a vasilha de água lustral, dedos tremendo imperceptivelmente. Aproximou-se para realizar a aspersão ritual, 3 gotas sobre a cabeça do guerreiro, purificando-o da violência da guerra. Precisou erguer os braços. Ele era alto demais. Marcos, percebendo, inclinou a cabeça numa reverência que deveria ser apenas protocolar. Mas quando seus olhos encontraram os dela, algo atravessou o espaço entre eles como um raio silencioso. Cláudia viu detalhes que uma virgem sagrada não deveria notar, a sombra de barba que escurecia o maxilar mesmo recém-barbeado. A veia que pulsava no pescoço. O movimento do pomo de Adão quando ele engoliu em seco. Os olhos, cinzentos como tempestade sobre o Tibre, e fixos nos dela com uma intensidade que fazia o ar faltar. A mão dela pairou no ar, a vasilha inclinada. Uma gota caiu. Não na cabeça dele. No ombro. Escorregou pela armadura, deixando um rastro brilhante sobre o metal aquecido pelo sol. Marcos não se moveu. Continuou olhando para ela como se o resto do templo, de Roma, do mundo tivesse desaparecido. Que os deuses purifiquem o guerreiro que retorna, Cláudia sussurrou, a voz rouca, irreconhecível. Que o fogo eterno nos proteja a todos, Marcos respondeu, a voz grave vibrando no peito largo. Quando ela deu um passo atrás, as pernas quase falharam. A Vestalis Máxima observava tudo. Seus olhos estreitaram-se, apenas por um segundo, antes de retomar a expressão impassível. Naquela noite, durante a vigília ao fogo sagrado, Cláudia não conseguiu rezar. Ajoelhada sobre as pedras frias, olhando para as chamas que dançavam hipnóticas, ela reviveu o momento repetidas vezes. O calor que emanava daquele corpo. O cheiro de couro, suor e algo metálico, em sangue, talvez, impregnado na alma depois de tantas batalhas. A largura dos ombros que tensionaram a túnica quando ele se curvou. Como seria tocar aquela pele marcada pela guerra? O pensamento explodiu em sua mente como blasfêmia. Ela apertou as mãos entrelaçadas até os nós dos dedos embranquecerem. Recitou orações em latim arcaico, palavras que deveriam afastar impureza. Mas a imagem persistia, o centurião ajoelhado diante do fogo, a luz brincando nos planos duros do rosto, revelando e escondendo a cicatriz, transformando-o em algo entre homem e estátua de bronze viva. O fogo sagrado crepitou, mandando faíscas para o alto. Cláudia tremeu. Não de frio. 3 noites depois do triunfo, Cláudia ainda não conseguia dormir.
As celas das virgens vestais eram austeras, camas estreitas, paredes brancas, apenas um nicho com uma lamparina e uma estatueta de Vesta. Silêncio sagrado depois do toque de recolher. Mas o silêncio ampliava os pensamentos proibidos. Ela se levantou, descalça sobre o mármore frio, e caminhou até a janela estreita. Lá fora, Roma dormia sob lua crescente. Em algum lugar dessas ruas, ele também estaria dormindo. Ou acordado, perseguido pelos mesmos fantasmas. Cláudia fechou os olhos, mas a escuridão só piorava. Porque então a memória tornava-se ainda mais vívida, não apenas a imagem dele, mas a sensação de proximidade. O calor que irradiava daquele corpo quando ela se aproximou para a aspersão. A maneira como os músculos do pescoço se moveram quando ele inclinou a cabeça. Como seria apoiar a palma da mão ali, sentir a pulsação sob a pele? Ela mordeu o lábio até sentir gosto de sangue. Vesta, perdoa-me, sussurrou. Mas a deusa do fogo não respondeu. Marcos também não dormia. Deitado na cama de sua casa modesta perto do fórum, ele fitava o teto, as mãos cruzadas atrás da cabeça. O corpo doía, sempre doía depois de marchas triunfais, a armadura pesando sobre velhas lesões. Mas não era a dor física que o mantinha acordado. Era o rosto dela. Ou melhor, os olhos dela. Escuros, imensos, refletindo a luz do fogo sagrado quando o fitaram. Pela primeira vez em 20 anos de carreira militar, Marcos Aurelio sentiu medo. Não o medo racional do combate, esse ele conhecia, controlava, usava. Mas algo primitivo, incontrolável. Desejo. Ele se levantou bruscamente, músculos ondulando sob a pele quando se vestiu. Túnica simples, sem insígnias. Passou a mão pelo cabelo curto, sentindo o contorno do crânio raspado. Pegou a adaga, hábito de soldado, e saiu para a noite. As ruas de Roma eram perigosas depois do anoitecer, mas Marcos conhecia cada beco. Caminhou sem destino, tentando cansar o corpo até a exaustão vencer a mente. Mas seus passos o traíram. Conduziram-no para o lado do Palatino. Para as ruas próximas ao Templo de Vesta. Proibidas aos homens após o crepúsculo. Ele parou diante do aviso gravado em pedra: quem violar o solo sagrado das virgens vestais será punido com morte. Deveria voltar. Virou-se, e ouviu o som de água corrente. A fonte de Juturna ficava nos limites do complexo vestal, num jardim aberto onde as sacerdotisas realizavam rituais de purificação. Cláudia não deveria estar ali àquela hora, as abluções noturnas eram restritas à vestalis máxima, mas ela precisava de água fria no rosto, nos pulsos, alguma coisa que apagasse o calor persistente. Ajoelhou-se junto à fonte, soltou o véu, deixou os cabelos negros caírem sobre os ombros. Mergulhou as mãos na água e levou-as ao rosto, ao pescoço, ao colo. Purifique-me, Juturna. Lave esses pensamentos impuros. Foi quando ouviu passos. Seu coração congelou. Virou-se lentamente, e o viu. Marcos cambaleou para fora das sombras, uma mão apoiada na parede do jardim. Mesmo sob a luz fraca da lua, Cláudia viu o sangue escorrendo de um corte acima do olho direito. A túnica rasgada no ombro. O rosto marcado por hematomas nascentes. Você. A voz dele saiu rouca. Não pode estar aqui. Homens não podem. Você não pode estar aqui, Cláudia cortou, mas não gritou por ajuda. Deveria. Deveria gritar, convocar as guardas, fazer com que ele fosse preso ou executado imediatamente por violar solo sagrado. Em vez disso, levantou-se. Marcos deu mais um passo e quase caiu. Embriagado, percebeu ela. Embriagado e ferido, provavelmente briga de taverna. Saia, ela ordenou, mas sem convicção. Estou tentando, ele murmurou. Há 3 noites tento sair da minha própria cabeça. Os olhos dele encontraram os dela. Mesmo turvos pela bebida, mesmo apertados pela dor, continham aquela mesma intensidade devastadora. Cláudia deveria fugir. Aproximou-se. Você está sangrando, disse, voz trêmula. Já sangrei mais. Sente-se. Antes que desmaie e me force a chamar guardas. Marcos obedeceu, deslizando pela parede até sentar-se nas pedras do jardim. Respirava pesado, o peito subindo e descendo sob a túnica maltratada.
Cláudia podia ver a extensão da musculatura através do tecido, os peitoral definidos pelo treinamento militar constante, o abdômen contraído a cada respiração. Ela mergulhou o véu na fonte e ajoelhou-se diante dele. Isso é água sagrada, Marcos disse, tentando sorrir. O lábio rachou, sangrando mais. Você precisa de purificação, ela respondeu. E tocou o rosto dele. O tecido molhado contra a pele quente do centurião. Cláudia limpou o sangue devagar, tentando manter as mãos firmes. Mas seus dedos roçaram a têmpora, o maxilar, o pescoço. A pele era mais quente do que ela imaginara. Mais viva. Cada ponto onde ela tocava parecia pulsar sob seus dedos, o coração dele batendo forte, acelerado. Ou era o dela? Marcos fechou os olhos, mas sua mão subiu, lenta, dando tempo para ela recuar, e envolveu o pulso de Cláudia. Não puxou. Apenas segurou. Os dedos calejados contra a pele macia dela. A força contida naquele aperto. Cláudia sentiu o polegar dele roçando de leve o interior do seu pulso, exatamente onde a veia pulsava descontrolada. Você sente isso? Ele sussurrou, voz rouca. Ou sou só eu que estou enlouquecendo? Cláudia não conseguiu responder. Porque sim, ela sentia. Sentia o calor irradiando do corpo dele. Sentia o cheiro de vinho, couro, suor masculino, tão diferente do incenso e mirra do templo. Sentia o peso do olhar dele sobre seu rosto, descendo para o pescoço, para o colo onde a água que ela usará para limpá-lo escorrera, molhando a túnica branca. Você não acredita em deuses, ela disse, tentando soar firme. Não. Então por que seus joelhos tremem diante de mim? Marcos abriu os olhos. E pela primeira vez, sorriu, genuíno, devastador. Porque você é mais assustadora que qualquer deus, sacerdotisa. A mão dele ainda segurava seu pulso. O polegar ainda desenhava círculos lentos sobre sua veia. Cláudia puxou-se para trás, levantando-se bruscamente. Saia. Agora. Se alguém o vir aqui, nós dois morreremos. Marcos levantou-se com esforço, apoiando-se na parede. Cláudia percebeu pela primeira vez a extensão completa da altura dele, ela precisava erguer o rosto para encará-lo. Percebeu a largura dos ombros que bloqueavam a luz da lua. Percebeu como seria fácil ele simplesmente dar um passo à frente, encurtar a distância, tocá-la. Como seria fácil ela permitir. Vou sair, Marcos disse. Mas você não respondeu minha pergunta. Que pergunta? Se você também sente. Cláudia enterrou as unhas nas palmas das mãos. Não, mentiu. Marcos assentiu lentamente. Deu um passo em direção à saída, depois parou. Sacerdotisa? O quê? Você também é péssima mentirosa. E desapareceu nas sombras. Cláudia ficou parada junto à fonte por tempo indeterminado. O véu molhado escorria em suas mãos. A marca dos dedos dele ainda queimava em seu pulso como uma marca a ferro. Quando finalmente voltou para sua cela, não rezou. Apenas segurou o próprio pulso, sentindo a pulsação descontrolada, e fechou os olhos. Ele estava certo. Ela também sentia. A Vestalis Máxima convocou Cláudia 3 dias depois. Os arquivos sagrados nos subterrâneos precisam ser organizados, a anciã disse, olhos insondáveis. Testamentos de patrícios, tratados de paz, relíquias desde Romulus. É tarefa que exige discrição. E penitência. Cláudia baixou os olhos. Ela sabe. Mas a Máxima apenas entregou-lhe um molho de chaves de bronze e uma lamparina de óleo. Vá. Reflita no silêncio das profundezas sobre seus votos. Os túneis sob o templo de Vesta eram mais antigos que o próprio templo. Corredores estreitos escavados em rocha viva, tetos baixos sustentados por colunas de pedra escura, ar pesado com o cheiro de antiguidade. Cláudia desceu a escadaria espiral, a lamparina projetando sombras dançantes nas paredes. Com cada passo, o som do mundo acima desaparecia, vozes, sinos, até mesmo o vento. Apenas seus passos ecoando. Apenas sua respiração. E as memórias que a perseguiam. A mão dele em seu pulso. O calor. A voz rouca, você também sente? Ela chegou ao salão principal dos arquivos, numa câmara ampla onde prateleiras de mármore guardavam rolos de pergaminho, tábulas de cera,
recipientes selados com selos imperiais. Séculos de segredos. Cláudia depositou a lamparina sobre uma mesa antiga e começou o trabalho. Mas depois de 1 hora, percebeu algo estranho. Uma corrente de ar. Impossível. Os túneis eram selados, sem comunicação com o exterior exceto pela escadaria por onde ela descera. Mas definitivamente havia ar fresco vindo de algum lugar. Seguiu a sensação até o fundo da câmara, onde prateleiras empoeiradas guardavam documentos tão antigos que o latim era quase irreconhecível. Moveu uma das prateleiras, pesada, mais solta. Atrás dela, uma passagem. Estreita, baixa, escavada de forma irregular. Não era construção romana oficial. Era fuga. Ou invasão. Cláudia pegou a lamparina e entrou. O corredor sinuoso descia levemente, as paredes tão próximas que ela precisava virar os ombros para passar. Depois de talvez 100 passos, começou a subir novamente. E então, luz. Não a luz vacilante de sua lamparina, mas luz do dia, fraca, penetrando através de uma grade de ferro. Ela emergiu num pequeno espaço, não maior que um cubículo, com uma grade oxidada dando para um beco externo. Além da grade, Roma. As ruas proibidas. Uma saída secreta. Ou entrada. Cláudia deveria reportar imediatamente a máxima. Aquilo era violação de segurança, brecha nas defesas sagradas do templo. Mas ela apenas ficou ali, olhando através da grade para o mundo exterior que abandonara aos 8 anos de idade. Marcos recebeu a convocação ao Palatino ao amanhecer. Vespasiano queria relatórios detalhados sobre as legiões na Judéia, mas também havia outra missão, rumores de conspiração entre senadores descontentes. Nada concreto, apenas sussurros. Mas sussurros em Roma podiam matar imperadores. Você conhece as ruas melhor que meus pretorianos, o imperador disse. Olhos e ouvidos, centurião. Especialmente perto do fórum. Marcos aceitou. Não por lealdade cega, ele servirá imperadores demais para ter ilusões, mas porque homens inquietos procuravam tavernas e bordéis. E ele conhecia todos. Durante 2 noites patrulhou disfarçado, túnica civil, sem insígnias. Ouviu muito, queixas sobre impostos, saudades da república, alguns bêbados clamando pelos velhos deuses contra os orientais que Vespasiano favorecia. Nada ameaçador. Até que, na 3ª noite, perseguindo um rumor sobre reunião secreta perto do templo de Saturno, Marcos encontrou-se num beco sem saída. Literalmente. O beco terminava numa parede de pedra antiga. Mas havia uma grade de ferro no nível do solo, quase invisível sob trepadeiras. E através da grade, luz de lamparina. Marcos ajoelhou-se, afastou as plantas, olhou. Do outro lado, um pequeno espaço subterrâneo. E nele, de costas para a grade, uma figura vestida de branco. Ele reconheceu antes mesmo de ver o rosto. A postura ereta. Os cabelos negros presos no coque ritual. A túnica branca das virgens vestais. Impossível. Mas era ela. Marcos não pensou. Apenas sussurrou. Sacerdotisa. Cláudia girou tão rápido que a lamparina quase caiu. Do outro lado da grade, ele. Ajoelhado no beco externo, dedos segurando as barras oxidadas, rosto parcialmente oculto pelas sombras, mas inconfundível. Você está me perseguindo, ela disse, mais acusação que pergunta. Eu poderia perguntar o mesmo. Esse túnel leva para dentro do templo? Não é da sua conta. É se houver conspiradores usando-o para entrar. Cláudia hesitou. Era possível. A passagem era antiga, provavelmente esquecida durante séculos. Mas se alguém do lado externo a conhecesse... Não há conspiradores, ela disse. Apenas poeira e esquecimento. Então por que você está aqui? Boa pergunta. Cláudia aproximou-se da grade, ajoelhando-se do outro lado. Agora estavam face a face, apenas o ferro oxidado entre eles. Ela podia ver melhor agora, ele não estava de armadura. Túnica simples, cabelos levemente despenteados, a cicatriz mais visível sob a luz rasante da lamparina. Mas eram os olhos que aprendiam, naquele cinza tempestuoso fixo nela com intensidade quase física. Eu não sei por que estou aqui, Cláudia admitiu, surpresa pela própria honestidade. Mentira. Você sabe.
Então por que você está aqui, centurião? Marcos sorriu, aquele sorriso devastador que ela vira apenas uma vez. Eu também sei. Só não quero admitir. Eles ficaram assim por tempo indeterminado. Ajoelhados em lados opostos da grade, tão próximos que Cláudia podia ouvir a respiração dele. Tão separados que nenhum toque era possível. Ou era? Marcos estendeu a mão através das barras. Cláudia observou os dedos longos, calejados, a palma marcada por cicatrizes antigas. Uma mão que segurou espada, escudo, empunhou morte. Uma mão que segurou seu pulso com delicadeza 3 noites atrás. Não podemos, ela sussurrou. Eu sei. Se alguém souber, ninguém vai saber. Os deuses sabem. Que eles julguem, então. A mão dele permaneceu estendida. Esperando. Não exigindo. Cláudia ergueu a própria mão, lentamente, tremendo. Seus dedos roçaram os dele através da grade. O contato foi elétrico. Não era o toque acidental de 3 noites atrás. Era intencional. Escolhido. Proibido. Os dedos entrelaçaram-se, as palmas se pressionaram tanto quanto o ferro permitia. Cláudia sentiu o calor da pele dele, a textura áspera das calosidades, a força contida naqueles dedos que podiam esmagar mas apenas seguravam. Diga meu nome, Marcos pediu, voz rouca. Não posso. Por favor. Cláudia fechou os olhos. Pronunciar o nome dele seria torná-lo real. Seria a admissão. Marcos, ela sussurrou. Ouviu a respiração dele falhar. Novamente. Marcos. Ele apertou os dedos dela, não com força, mas com urgência. Eu preciso do seu nome, ele disse. Seu nome verdadeiro, não a sacerdotisa, não a virgem vestal. Você. Cláudia abriu os olhos. Viu nele algo que talvez nunca tivesse visto em ninguém, vulnerabilidade absoluta. O guerreiro invencível ajoelhado num beco sujo, implorando pelo nome de uma mulher que nunca poderia ter. Cláudia, ela disse. Meu nome é Cláudia. Marcos repetiu como oração. Cláudia. Eles permaneceram ajoelhados, mãos entrelaçadas através do ferro, até que a lamparina dela começou a vacilar, o óleo acabando. Preciso ir, Cláudia disse, mas não soltou a mão. Eu sei. Não podemos fazer isso de novo. Eu sei. Marcos. Diga. Eu também sinto. Depois que ela desapareceu de volta pelos túneis, Marcos ficou no beco por longa hora. Olhando para a própria mão, naquela que segurou a dela. Ainda podia sentir o calor. A suavidade impossível daquela pele que nunca fora tocada por nada além de água sagrada e rituais. Fechou os dedos lentamente, como se pudesse capturar a sensação. E soube, com certeza devastadora, que estava perdido. Os rumores ganharam substância 3 dias depois. Marcos, infiltrado num banquete de senadores na casa de um patrício próximo ao Aventino, ouviu fragmentos de conversa que congelaram seu sangue. Profanar o templo de Vesta. Provar que os deuses não protegem. Sem o fogo sagrado, Vespasiano perde legitimidade. Ele continuou servindo vinho, disfarçado como escravo de aluguel, ouvidos atentos. O plano era mais ousado que esperava, não assassinar o imperador diretamente, mas destruir a fé que sustentava seu poder. Se as vestais falhassem, se o fogo sagrado se apagasse, Roma entraria em pânico. E no pânico, imperadores caíam. Mas o que Marcos não esperava foi ouvir. Lucius, sua irmã tem acesso total. Sua mente congelou. Irmã. Qual irmã? Ele observou o senador que falava, Lucius Claudius, jovem de linhagem antiga, rosto marcado por amargura. Cabelos negros. Olhos escuros. Cláudia. O mundo inclinou-se. Marcos deixou a jarra de vinho cair, propositalmente, causando distração suficiente para sair do triclínio sem ser notado. Correu pelas ruas noturnas de Roma até o beco. Cláudia já estava lá. Ela surgiu do túnel carregando um rolo de pergaminho antigo, desculpa oficial para suas visitas aos arquivos. Mas ambos sabiam a verdade, eles voltavam porque não conseguiam ficar longe. 3 noites seguidas encontrando-se através da grade. Conversando por horas. Mãos entrelaçadas.
Nunca mais que isso. Nunca o suficiente. Mas naquela noite, Marcos não estava no beco. Cláudia sentiu o coração afundar, medo irracional de que algo tivesse acontecido, que ele tivesse desistido, que os deuses finalmente o tivessem punido por profanar solo sagrado à distância. Então ouviu passos correndo. Ele surgiu das sombras, respiração acelerada, suor brilhando na testa. Seu irmão, Marcos disse sem preâmbulo. Lucius. Ele está envolvido em conspiração contra Vespasiano. Cláudia congelou. Não. Ouvi pessoalmente. Eles planejam invadir o templo, apagar o fogo sagrado, talvez sequestrar ou matar vestais para criar terror. O pergaminho caiu das mãos de Cláudia. Lucius não faria isso. Ele me odeia por ter sido escolhida, mas não é traidor. Cláudia. Marcos ajoelhou-se diante da grade, urgência crua na voz. Acredite ou não, não importa. Eu preciso avisar Vespasiano. Mas se eu fizer isso sem provas, eles apenas negarão. E se matarem o imperador antes? O que você quer de mim? Marcos hesitou. Informação. Detalhes dos rituais, horários das vigílias, quantos guardas, onde vocês são mais vulneráveis. Você quer que eu traia meu próprio templo? Quero que você o proteja. Cláudia recuou, mas Marcos estendeu a mão através da grade, não para segurá-la, apenas estendida, implorando. Por favor. Se eles invadirem, vocês todas morrerão. O fogo se apagará. Roma entrará em caos. Milhares morrerão. Você quer isso na consciência? E se você estiver errado sobre Lucius? Então estarei errado. Mas se eu estiver certo? Cláudia olhou para a mão estendida. Para o rosto dele, marcado por cicatrizes, mas também por algo que ela começava a reconhecer. Ele se importa. Não apenas comigo. Com o que é certo. Há uma vigília especial em 3 noites, ela disse lentamente. Purificação antes do festival de Vesta. Todas as 6 vestais estarão no templo, junto com a máxima. Guardas reduzidos porque é ritual interno. Se alguém quisesse atacar, seria a melhor oportunidade. Marcos assentiu, memorizando. Eu vou estar lá, ele disse. Com homens leais. Mas precisamos de pretexto para entrar. Você pode. Posso fazer um pedido falso por bênção militar. Convocando centuriões veteranos para a cerimônia especial. Cláudia. Marcos olhou para ela com algo próximo à reverência. Você entende que se alguém descobrir que você ajudou, eu sei os riscos. Por que está fazendo isso? Por que você pediu? Porque confio em você. Porque estou apaixonada e não consigo mais fingir o contrário. Porque é o certo, ela disse. 2 dias de preparação. Marcos reuniu soldados confiáveis, veteranos que deviam a vida a ele. Vespasiano foi informado discretamente. A armadilha foi montada. Cláudia apresentou o pedido oficial, cerimônia de bênção para veteranos das guerras judaicas, orando os caídos. A Vestalis Máxima aprovou, rituais assim eram comuns. Na noite marcada, Cláudia conduziu as orações enquanto Marcos e 10 legionários postavam-se nas sombras do templo, disfarçados como participantes. A cerimônia transcorria normalmente. Incenso. Cânticos. Fogo dançando. Então, gritos do lado de fora. Os conspiradores atacaram exatamente como Marcos previra, 10 homens armados, rompendo o portão secundário, correndo em direção ao fogo sagrado. Lucius liderava, espada em punho, rosto contorcido em fúria. Apaguem o fogo. Matem as bruxas. Mas Marcos já estava em movimento. A emboscada foi brutal e eficiente. Legionários emergiram das sombras, lâminas cantando. Conspiradores caíram antes de compreender a armadilha. Lucius, percebendo tarde demais, tentou recuar. Viu Cláudia parada junto ao fogo sagrado. Você, ele cuspiu. Você sempre foi deles. Desde criança, quando nos abandonou. Lucius, pare. Cláudia avançou. Não faça isso. Ainda há tempo. Mas Lucius, acuado e enlouquecido, atacou. Não, Marcos.
Não os soldados. Sua própria irmã. O tempo tornou-se xarope. Cláudia viu a lâmina vindo. Congelou. 10 anos de pacifismo ritual, nunca segurar uma arma, nunca aprenderá a se defender. Vou morrer. Mas então, um corpo entre ela e a espada. Marcos. A lâmina penetrou logo abaixo do ombro direito, deslizando entre as costelas. Marcos grunhiu, mas sua própria espada já estava em movimento, um único golpe atravessando o peito de Lucius. O senador caiu, olhos arregalados, sangue encharcando a toga. Cláudia. Ele sussurrou, mão estendida. Cláudia correu, ajoelhou-se, segurou a mão do irmão. Eu o perdoe. Eu perdoo, ela chorou. Eu perdoo, irmão, por favor. Mas Lucius já havia partido. Marcos cambaleou, a mão pressionando a ferida. Sangue escorria entre os dedos, muito sangue. Marcos. Cláudia largou o corpo do irmão, correu para ele. Os soldados já dominavam os conspiradores restantes. Vespasiano chegaria em breve. Tudo acabará. Mas Marcos estava caindo. Cláudio segurou, ou tentou. Ele era pesado, músculos densos sob a túnica ensanguentada. Eles desabaram juntos no chão de mármore do templo, ela amortecendo a queda dele, braços envolvendo instintivamente. Você é idiota, ela chorou. Idiota, por que fez isso? Não o podia deixar. Marcos tosse sangue. Não você. Cláudia pressionou as mãos na ferida, mas o sangue continuava. Ela olhou ao redor desesperada, as outras vestais paralisadas, a Máxima observando em silêncio, soldados amarrando prisioneiros. Ninguém estava ajudando. Alguém ajude, ela gritou. Mas então Marcos ergueu a mão, ensanguentada, tremendo, e tocou o rosto dela. Foi o primeiro toque real. Não através de grade. Não segurando apenas mãos. A palma quente contra a bochecha dela. O polegar roçando o canto dos lábios. Deixando rastro de sangue que se misturou às lágrimas. Cláudia. Ele sussurrou. Valeu a pena. E a beijou. Não foi beijo suave. Foi urgência, desespero, certeza de morte iminente. Lábios ensanguentados contra lábios virgens. Gosto de ferro e sal, mãos entrelaçadas no cabelo dela, puxando-a para mais perto como se pudesse fundir-la ao próprio corpo moribundo. Cláudia correspondeu com toda a paixão reprimida por semanas. Semanas? Toda a vida. 28 anos de celibato despedaçados num único beijo furioso, faminto, impossível. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. O templo inteiro havia testemunhado. A Vestalis Máxima fechou os olhos lentamente. Vespasiano entrou naquele momento, acompanhado de pretorianos. Viu a cena, conspiradores mortos, Lucius no chão, Marcos sangrando nos braços de uma virgem vestal. Nos braços de uma virgem vestal com lábios manchados de sangue. O imperador não era tolo. Prendam o centurião, ordenou, voz cansada. E isolem a vestal. Soldados avançaram, separando-os. Marcos tentou resistir, mas a ferida era grave demais. Cláudia gritou, agarrou-se a ele, mas mãos fortes a puxaram para trás. Seus olhos encontrarão-se uma última vez antes de serem arrastados em direções opostas. E Cláudia soube, com certeza terrível. O beijo que deveria tê-la matado apenas a fizera sentir-se viva pela primeira vez. Marcos acordou acorrentado. Não no Tullianum, a prisão fétida nas entranhas de Roma, mas numa cela relativamente limpa no quartel pretoriano. Privilégio de herói de guerra, talvez. Ou Vespasiano adiando o inevitável. A ferida no ombro fora tratada, bandagens limpas, cheiro de ervas medicinais. Mas a dor latejava a cada respiração, a cada movimento. Não era a pior dor. A pior era a memória do rosto de Cláudia quando a arrancaram dele. Os olhos escuros arregalados em terror. A boca, aquela boca que ele beijara, aberta num grito silencioso. O que eu fiz? Condenei-a. Marcos puxou as correntes, testando. Ferro sólido, trancadas à parede. Ele conhecia prisões, sabia avaliar escapes. Não havia nenhum. A porta abriu-se.
Entrou um tribuno jovem, evitando olhar direto. O imperador quer vê-lo. Cláudia não foi acorrentada. Foi trancada em sua própria cela na casa das Vestais, agora prisão em vez de lar. 2 guardas postadas do lado de fora. Nenhuma das outras Vestais permitida de visitá-la. Completo isolamento. Ela sentou-se na cama estreita, mãos entrelaçadas no colo, tentando rezar. Mas as palavras não vinham. Apenas memórias. O gosto de sangue misturado com algo mais. O calor dos lábios dele. A urgência daquelas mãos no cabelo, puxando-a como se ela fosse ar e ele estivesse afogando. Cláudia levou os dedos aos próprios lábios. Ainda podia sentir um fantasma de toque, marca invisível. Eu deveria me arrepender. Mas não conseguia. A porta abriu-se sem bater. A Vestalis Máxima entrou, ancião curvada, mais olhos afiados como lâminas. Cláudia levantou-se imediatamente, curvando-se em reverência. Sente-se, criança. Cláudia obedeceu. A Máxima sentou-se ao lado, proximidade incomum, quase maternal. Você sabe o que fez? Sim, Máxima. Sabe a punição? Sim. Então por quê? Cláudia olhou para as próprias mãos. Como explicar o inexplicável? Como colocar em palavras a certeza devastadora de que aquele beijo, aquele homem, aquele amor impossível valiam mais que vida, mais que salvação, mais que os próprios deuses? Porque eu precisava, ela sussurrou. Apenas uma vez. Sentir algo real. A Máxima permaneceu em silêncio por longo tempo. Depois, surpreendentemente, suspirou. Eu entendo. Cláudia ergueu os olhos, chocada. A velha sacerdotisa olhava para a parede, perdida em memórias. 52 anos atrás, eu também amei um homem proibido. Tribuno das legiões. Cabelos de bronze, olhos como mel, mãos que, bem. Ela sorriu tristamente. Ele me pediu para fugir. Ofereceu-me vida, vida real, não essa existência de sombras entre incenso e votos. O que você fez? Escolhi o dever. Cumpri meus 30 anos. Tornei-me Máxima. Vivi até essa idade avançada, respeitada, venerada. A voz dela quebrou. E todos os dias, por 52 anos, desejei ter escolhido diferente. Cláudia sentiu lágrimas queimarem. Ele ainda vivia quando você foi libertada dos votos? Não. Morreu em batalha na Britânia. 28 anos. Eu soube 3 meses depois. Continuei acendendo o fogo sagrado como se nada tivesse acontecido. A Máxima virou-se, segurou as mãos de Cláudia. Eu salvei minha alma imortal, criança. Mas perdi minha alma viva. Por que está me contando isso? Os olhos antigos encontraram os jovens. Porque amanhã o Colégio Pontifício se reunirá para julgá-la. E eu quero que você saiba, o que quer que escolha, haverá arrependimento. A questão é, com que arrependimento você consegue viver? Vespasiano recebeu Marcos no próprio Palatino, em gesto político, testemunhas cuidadosamente selecionadas. Centurião. O imperador observou-o de cima do trono. Você me salvou hoje. Desbaratou conspiração, protegeu as Vestais, impediu o caos. Marcos permaneceu em silêncio. Mas também profanou uma virgem sagrada. Diante de testemunhas. No solo mais sagrado de Roma. Eu a beijei, César. Ela não teve escolha. Mentira. A voz ecoou no salão. Marcos fechou a boca. Porque era mentira. Cláudio beijara de volta com fome igual à dele. Vespasiano suspirou. Vou oferecer algo que raramente ofereço, escolha. Você pode testemunhar que ela o seduziu. Que usou artes profanas para corrompê-lo. Você será açoitado, mas viverá. Ela morrerá sozinha, e sua memória a condenará como bruxa. O estômago de Marcos revirou. Ou você pode confessar cumplicidade mútua. Nesse caso, ambos morrem. Você açoitado até a morte no fórum. Ela enterrada viva no campo maldito. Não há terceira opção? Não.
Marcos olhou para as próprias mãos, naquelas que seguraram o rosto dela, que puxaram seus cabelos, que conheceram pela primeira vez a textura de pele jamais tocada por outro homem. Posso salvá-la. Basta mentir. Dizer que ela era vítima, que eu forcei, que... Mas então lembrou dos olhos dela. Da certeza absoluta naquele beijo. Da maneira como ela se agarrou a ele como se fosse escolha, não violência. Se eu mentir, profano o único ato verdadeiro que já cometi. Ela não me seduziu, César. E eu não a forcei. Nós escolhemos. Vespasiano fechou os olhos, decepcionado. Então ambos são tolos. Provavelmente. Você tinha futuro, centurião. Podia ter comandado legiões, governado províncias. E teria morrido vazio. O imperador estudou-o por longo momento. Você realmente a ama? Não era pergunta, mas Marcos respondeu. Com tudo que sou. 3 noites depois do julgamento ser anunciado, Marcos recebeu visitante inesperado na cela. Um dos guardas, veterano que servirá sob seu comando na Judéia, aproximou-se da grade, olhando nervoso por cima do ombro. Centurião. Alguém quer vê-lo. Quem? O guarda não respondeu, apenas destrancou a porta. Por um momento, Marcos pensou em fuga, mas então viu quem entrava. Túnica com capuz cobrindo o rosto, mas ele reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. Cláudia. O guarda saiu, trancando-os juntos. Sozinhos pela primeira vez sem grades, sem testemunhas, sem salvação possível. Cláudia baixou o capuz. O rosto mais pálido, olhos inchados de choro, mas ainda a mulher mais bela que Marcos já vira. Como você? A máxima. Cláudia avançou, parando a poucos passos. Ela o permitiu. 1 hora. Para despedidas. Marcos levantou-se da cama de pedra, cada músculo tenso. Queria correr até ela, tocá-la, puxá-la nos braços e nunca soltar. Mas forçou-se a permanecer parado. Cláudia, eu. Não. Ela ergueu a mão. Deixe-me falar antes que eu perca a coragem. Ele assentiu. Vespasiano me ofereceu salvação. Posso dizer que você me forçou. Que eu resisti. Que... Não faça isso. Marcos, escute. Se eu testemunhar contra você, sobrevivo. Serei expulsa do sacerdócio, mas viva. Você morre, mas, e mais pelo menos um de nós. Não. Cláudia tremeu. Por que não? Por que você não pode simplesmente me deixar te salvar? Porque seria mentira. Marcos deu um passo à frente. Outro. Até estar próximo o suficiente para sentir o calor dela. Porque aquele beijo foi a única coisa verdadeira que já fiz. E eu não vou profaná-lo com falsidade agora. Então vamos morrer. Ambos. Por um beijo. Por amor. A palavra pairou entre eles, nunca dita antes, mas sempre presente. Cláudia fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Eu tenho tanto medo. Eu também. De morrer? De morrer sem tocá-la outra vez. Os olhos dela abriram-se. E então, decisão. Cláudia fechou a distância. Não foi beijo urgente como o primeiro. Foi lento, exploratório, saboreando cada segundo como se fosse o último. Por que era? As mãos de Marcos subiram pelo rosto dela, dedos deslizando pela linha do maxilar, pelo pescoço, sentindo a pulsação acelerada na garganta. Polegar roçando o lóbulo da orelha, descendo pela curva do ombro. Cláudia arqueou-se no toque, suspiro escapando contra os lábios dele. Suas próprias mãos, mãos que só conheceram água sagrada e tecidos rituais, tocaram pela primeira vez o corpo de um homem. A túnica dele era áspera, mas sob ela, calor, músculos tensos. Coração batendo tão forte quanto o dela. Cláudia deslizou as palmas pelo peito largo, sentindo a textura diferente da pele masculina, pelos suaves, pele mais grossa, cicatrizes que contavam histórias de batalhas sobrevividas. Marcos estremeceu sob o toque. Cláudia. Voz rouca, perigosa. Se você continuar, o que vai acontecer? Vamos ser executados? Ela quase riu, um som histérico, quebrando em soluço.
Já estamos condenados, Marcos. Deixe-me ter isso. Apenas isso. Uma memória real antes do fim. Ele segurou os pulsos dela, não para impedir, mas para controlar-se. Você entende o que está pedindo? Estou pedindo para não morrer virgem por lei quando já não sou virgem no coração. As mãos dele tremeram. Se fizermos isso, não há retorno. Mesmo que houvesse milagre, mesmo que nos salvassem, não haverá milagre. Cláudia pressionou-se contra ele, sentindo pela primeira vez a extensão completa daquele corpo que a assombrava. Os deuses já decidiram. Então que seja por algo real. Por escolha. Por amor. Marcos olhou nos olhos dela, procurando hesitação, medo, qualquer motivo para parar. Encontrou apenas certeza. Eu te amo, ele disse. Primeira vez. Amo desde que te vi através da fumaça do incenso. Amo cada palavra que você disse, cada olhar que me deu, cada momento roubado. E amarei você do outro lado da morte, se os deuses permitirem. Cláudia sorriu, verdadeiro, devastador. Então me mostre. Me ensine. Faça-me sentir viva uma última vez. O que aconteceu naquela cela não foi profanação. Foi sagrado. Marcos tocou-a como se ela fosse relíquia preciosa, reverência em cada carícia, adoração em cada beijo. Cláudia descobriu que o corpo podia ser templo de tipo diferente. Que prazer não era pecado quando nascido de amor verdadeiro. Eles se moveram devagar, saboreando, memorizando. O peso dele sobre ela. O encaixe perfeito de dois corpos que pareciam feitos um para o outro. A dor breve que ela esperava, dissolvendo-se em algo mais profundo. Isto, Cláudia pensou enquanto se movia com ele, isto é oração verdadeira. Depois, deitados entrelaçados na cama estreita, suor esfriando, respirações voltando ao normal, Marcos beijou a testa dela. Sem arrependimentos? Cláudia traçou o contorno da cicatriz no rosto dele. Nenhum. E você? Meu único arrependimento é não ter mais tempo. A porta destrancou-se, a hora acabará. Vestiram-se em silêncio, cada movimento pesado com despedida. Quando Cláudia recolocou o capuz, ela virou-se uma última vez. Marcos? Sim. No campo maldito, quando me enterrarem, estarei pensando em você. Nesse momento. Nesta noite. E morrerei feliz. Ele atravessou a cela em 2 passos, puxou-a nos braços, beijou-a com fome renovada. Quando me açoitarem até a morte no fórum, ele sussurrou contra os lábios dela, cada golpe será mais fácil sabendo que você foi minha. Mesmo que apenas uma vez. O guarda tossiu do lado de fora, no aviso. Eles se separaram. Cláudia saiu sem olhar para trás, porque se olhasse, não conseguiria sair. Marcos desabou na cama, o cheiro dela ainda impregnado na pele, e pela primeira vez desde a infância, chorou. A notícia vazou antes do julgamento oficial. Roma inteira sabia, uma virgem vestal profanada. Um centurião condenado. Amor proibido no templo mais sagrado. As ruas ferviam com opiniões. Alguns exigiam execução imediata, a lei era clara, inviolável. Outros, especialmente entre os soldados que serviram com Marcos, murmuravam sobre injustiça. E havia os que, secretamente, romantizavam, amor que desafiava deuses merecia admiração, não morte. Mas a lei não se curvava a sentimentos. Tulia, a mais jovem das vestais, não conseguiu dormir por 3 noites. Foi ela quem seguirá Cláudia até os túneis naquela primeira noite. Foi ela quem viu a grade, ouviu vozes sussurradas, testemunhou o entrelaçar de mãos. E não contou. Jovem de apenas 16 anos, Tulia carregava peso esmagador, sabia do pecado, permanecerá silenciosa, tornará-se cúmplice. E agora, enquanto Cláudia aguardava julgamento, enquanto o fogo sagrado continuava queimando, queimando. Porque ainda queimava, Tulia lutava com consciência. Se eu tivesse contado imediatamente, talvez houvesse salvação. Talvez os pontífices pudessem intervir antes do beijo público, antes da condenação. Ou talvez não. Tulia ajoelhou-se diante do fogo, mãos tremendo enquanto alimentava as chamas com madeira consagrada. Vesta, sussurrou. Mostra-me o que fazer. O fogo crepitou, mas não respondeu. O julgamento foi convocado para o 3º dia após a descoberta.
O Colégio Pontifício reuniu-se no Régia, edifício antigo próximo ao Fórum, onde assuntos religiosos mais graves eram decididos. 15 pontífices, todos homens, todos anciãos, todos guardiões da tradição milenar. Vespasiano presidia, como Pontifex Maximus, cabia ao imperador decisão final em questões vestais. Cláudia foi trazida acorrentada. Ela manteve a cabeça erguida, véu branco, agora manchado, cobrindo os cabelos. Olhos fixos à frente, sem medo visível. Ou havia medo, mas também dignidade que nenhuma corrente podia quebrar. Marcos foi trazido separadamente. Ferida no ombro ainda bandada, rosto marcado por hematomas novos, cortesia dos guardas menos simpáticos. Mas ele caminhou firme, recusando-se a curvar-se. Eles não trocaram olhares. Ordens estritas proibiam qualquer comunicação. Mas não precisavam de olhares. Cada um sentiu o outro, presença magnética mesmo separados por 20 passos. O Pontifex Maior, ancião de barbas brancas e voz grave, leu as acusações. Cláudia, virgem vestal do 10º ano de serviço, acusada de incestum, profanação sexual que contamina a cidade inteira. Marcos Aurelius, centurião da 10ª Legião, acusado de profanar virgem sagrada, violando o solo santificado. Como se declaram? Marcos falou primeiro. Culpado. Mas ela não. Culpada, Cláudia interrompeu, voz clara. Culpada de amar. Culpada de escolher. Culpada de viver uma vez antes de morrer. Murmúrios explodiram entre os pontífices. O maior ergueu a mão, silenciando. Você confessa livremente? Entende a punição? Entendo. Será enterrada viva no Campus Celeratus com lamparina, pão e água. Morrerá lentamente, sozinha, nas entranhas da terra. Cláudia não tremeu. Se é essa a vontade dos deuses. E você, centurião? Será açoitado até a morte no fórum, sua carne rasgada diante de Roma inteira. Marcos sorriu, cruel, desafiador. Enfrentei piores inimigas que um chicote. Vespasiano inclinou-se à frente. Há algo que desejam dizer antes da sentença ser ratificada? Foi então que Cláudia falou, não aos pontífices, mas a Roma inteira através das portas abertas onde multidões se aglomeravam. Sim. Quero dizer que o fogo sagrado não se apagou. Silêncio absoluto. Vocês dizem que minha profanação contamina Roma. Que os deuses estão furiosos. Que pragas virão. Mas o fogo que mantenho há 10 anos, o fogo que nunca falhou, o fogo que representa a proteção divina sobre esta cidade, ainda queima. Ela virou-se, olhando diretamente para Vespasiano. Talvez os deuses não estejam tão ofendidos quanto vocês. Talvez o erro não esteja em amar, mas em achar que amor profana o sagrado. O Pontifex Maior bateu o bastão. Blasfêmia. Você ousa. Eu ouso dizer a verdade. A voz de Cláudia ecoou. Passei 20 anos acreditando que meu corpo era profano, que toque era pecado, que amor era traição aos deuses. Mas quando finalmente senti amor verdadeiro, amor que não pede nada além de existir, descobri que isso é mais sagrado que qualquer ritual vazio. Marcos olhou para ela com algo próximo à adoração. Vespasiano levantou-se. Chega. A sentença. Esperem. Todos viraram. Tuli rompeu no Régia, véu caído, cabelos desfeitos, olhos selvagens. Eu tenho algo a dizer. A jovem vestal avançou, ignorando os guardas que tentaram detê-la. Eu sabia. Tulia gritou. Eu vi. Há semanas, eu os vi nos túneis, através da grade, tocando-se, sussurrando. Cláudia fechou os olhos. Ela vai me condenar ainda mais. Mas então Tulia fez algo inesperado. Virou-se para os pontífices. E não contei. Porque eu estava errada. Confusão. Durante 10 anos me ensinaram que nossos votos protegem Roma. Que se quebrados, desastres virão. Mas eu vi o amor deles, namor verdadeiro, puro, disposto a morrer, e fiquei silenciosa. Não porque sou fraca. Mas porque algo dentro de mim, algo mais profundo que doutrina, sabia que isso não era profanação. A Vestalis Máxima levantou-se. Tulia, o que está fazendo? Estou dizendo que se o amor deles é pecado, então peço aos deuses que me punam também.
Tulia arrancou o véu, jogou-o aos pés dos pontífices. Porque eu não quero servir divindades tão cruéis que punem amor verdadeiro. O rege explodiu em caos. E então, algo impossível. Uma das outras vestais, Márcia, de cabelos ruivos e 35 anos de idade, também se levantou. Caminhou até Tulia. Removeu o próprio véu. Eu também. Outra vestal, a Hélia, hesitou apenas um momento antes de segui-las. 3 de 6. A vestalis máxima observava, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Lentamente, muito lentamente, ela também se levantou. E removeu o véu. Se vocês executam Cláudia por amar, a anciã disse, voz quebrando, executem-me por ter invejado. Por ter vivido 50 anos arrependida de escolher dever sobre coração. Por saber que ela tem coragem que eu nunca tive. Vespasiano levantou-se, atônito. Vocês entendem o que estão fazendo? Isso é rebelião. Isso é. Verdade, Máxima cortou. Pela primeira vez em 1000 anos, vestais dizendo a verdade, não somos mais santas por sermos virgens. Somos apenas mulheres aprisionadas por votos que homens inventaram. O Pontifex Maior tentou retomar controle. O fogo sagrado ainda queima. Tulia gritou, apontando. Olhem. Ela quebrou o voto há semanas e o fogo não se apagou. Eles se amaram na cela 3 noites e Roma não caiu. Os deuses não puniram porque talvez, apenas talvez, os deuses não se importem tanto quanto vocês. Silêncio. E então, do lado de fora, um rugido. A multidão que acompanhava o julgamento começou a gritar. Não exigindo execução. Exigindo misericórdia. Libertem-nos. Deixem-nos viver. Amor não é crime. Vespasiano olhou ao redor, para os pontífices confusos, para as vestais rebeldes, para o povo gritando. E viu oportunidade. Vespasiano ergueu as mãos, silenciando a multidão. O imperador não chegará ao poder sendo tolo. Ele entendia Roma melhor que qualquer pontífice, a cidade não se governava apenas por lei, mas por espetáculo. E diante dele estava o espetáculo perfeito. Pontífices, ele disse, voz controlada. A situação mudou. O maior protestou. César, a lei é clara. A lei foi escrita quando Roma era vilarejo às margens do Tibre. Agora somos império. E impérios sobrevivem adaptando-se. Vespasiano desceu do pódio, caminhando entre as vestais rebeldes. 4 das 6 virgens vestais declaram que a interpretação tradicional está errada. O fogo sagrado continua queimando. O povo exige misericórdia. E eu? Ele parou diante de Cláudia. Eu vi este centurião salvar-me de assassinato. Vi-o sangrar protegendo o templo que supostamente profanou. Vi-o confessar amor quando mentir o salvaria. Vespasiano virou-se para Marcos. E vi esta mulher manter o fogo durante 10 anos sem falhas. Vi-a fornecer informação que salvou Roma. Vi-a confessar quando o silêncio a protegeria. O imperador voltou ao pódio. Então ofereço julgamento diferente. Não de homens, mas de deuses. O que Vespasiano propôs era antigo, raramente usado, Judicium Dei, julgamento divino. Cláudia será levada ao Campus Celeratus. A cova será aberta. Ela descerá com lamparina, pão e água conforme tradição. Mas não será enterrada imediatamente. Confusão entre os pontífices. A cova ficará aberta até o amanhecer. Se ao amanhecer o fogo sagrado de Vesta continuar queimando, em sinal de que os deuses não estão ofendidos, ela será libertada. Se o fogo se apagar durante a noite, significará que os deuses exigem punição, e ela será enterrada conforme a lei. Cláudia engoliu em seco. Uma noite inteira na cova. Sozinha. Esperando para saber se viverei ou morrerei. E o centurião, o Pontifex Maior perguntou. Acorrentado no fórum, onde será açoitado ao amanhecer, mas apenas se o fogo se apagar. Se continuar queimando, ele também será libertado. Vespasiano olhou para ambos. Seus destinos estão entrelaçados. Os deuses decidirão. O Campus Celeratus, campo maldito, ficava além das muralhas, perto da Via Salaria.
Era pequeno pedaço de terra amaldiçoada onde virgens vestais profanadas eram executadas há séculos. Apenas 3 vezes em 1000 anos fora usado, o crime era tão raro, a punição tão terrível. No centro, uma cova. Escavada profundamente na terra, larga o suficiente para corpo estendido, alto o suficiente para ficar de pé. Mas não para escapar. As paredes eram lisas, inclinadas para dentro. Cláudia foi levada ao crepúsculo. Multidão acompanhava, metade de Roma, parecia, querendo testemunhar. Alguns traziam tochas. Outros apenas curiosidade mórbida. Marcos foi posicionado onde podia ver, acorrentado a um poste no fórum, à distância. Longe demais para falar, mas perto o suficiente para testemunhar. A Vestalis Máxima, permitida de conduzir o ritual apesar da rebelião, aproximou-se de Cláudia. Última chance de recuar, sussurrou. Confesse que foi forçada. Viva! Cláudia olhou para a cova. Depois para Marcos, acorrentado à distância. Não. A descida foi auxiliada por escada de madeira. Cláudia carregava uma lamparina de óleo, combustível para 8 horas no máximo, um pedaço de pão, nunca comido, mortas de fome antes, um jarro pequeno de água, também nunca usado. Tradições projetadas para prolongar a agonia, não para conforto. Ela chegou ao fundo da cova, terra fria, úmida, cheirando a morte e mofo. As paredes estreitavam-se conforme subiam, criando sensação de sufocamento. A escada foi removida. Cláudia estava sozinha. 3 metros abaixo do nível do solo. Capaz de ver o céu, um círculo de estrelas nascentes. Capaz de ouvir vozes acima, mais distorcidas, irreais. Ela depositou a lamparina num nicho escavado na parede e sentou-se. Uma noite. Apenas uma noite. Mas ela sabia, a noite mais longa de sua vida. No fórum, Marcos lutou contra as correntes até os pulsos sangrarem. Via apenas a multidão ao longe, as tochas cercando o campus Celeratus. Não podia ver dentro da cova. Não podia ver ela. Cláudia, ele gritou, sabendo que era inútil. Um guarda bateu com a lança no seu estômago. Silêncio. Ou amordaço. Marcos desabou de joelhos, a ferida no ombro pulsando, mas a dor emocional era infinitamente pior. Ela está sozinha. Com medo. Esperando para saber se viverá ou morrerá. E eu não posso fazer nada. Ele olhou para o templo de Vesta, visível do fórum, a chama sagrada ardendo através da abertura no teto. Por favor, sussurrou, não sabia para quem. Ele não acreditava em deuses, mas talvez amor fosse suficiente para criar divindades. Por favor. Não a levem. Levem-me no lugar. Apenas deixem-na viver. O fogo não respondeu. Dentro da cova, Cláudia observou a lamparina. O óleo queimava devagar, chama pequena mais constante. Quanto tempo duraria? 6 horas? 8. E depois? Escuridão absoluta. Sozinha. Até o amanhecer. Se viver até o amanhecer. Ela tocou o pão, seco, duro. Não estava com fome. Mesmo se estivesse, não comeria. Comer significava aceitar que precisaria de força para sobreviver. E ela não tinha certeza se queria. Não sem Marcos. Mas ele também está esperando. Acorrentado. Sofrendo. Se eu desistir, ele morre também. Cláudia fechou os olhos, respirou fundo. E começou a rezar. Mas não as orações que aprenderá. Não os cânticos em latim arcaico, não as súplicas formais às divindades impassíveis. Rezou de forma diferente. Se vocês são deuses justos, ouçam-me. Eu amei. Amei com tudo que sou. Quebrei votos que homens me fizeram jurar, mas não quebrei meu coração. Não maculei minha alma. Tornei-me mais sagrada através do amor, não menos. A voz ecoou nas paredes de terra. Se me punirem por isso, então punam. Mas saibam, morrerei feliz. Porque vivi uma vez. Realmente vivi. Silêncio. E então, um vento. Não devia haver vento dentro da cova, mas veio, suave, quente, carregando cheiro de incenso.
A chama da lamparina vacilou. Cláudia prendeu a respiração. Vai se apagar. Os deuses decidiram. Mas a chama estabilizou-se. E queimou mais brilhante. No templo de Vesta, algo impossível aconteceu. Tulia, mantendo vigília junto ao fogo sagrado com as outras vestais rebeldes, viu as chamas subirem. Não gradualmente. Subitamente. Como se alguém tivesse jogado óleo, mas ninguém tocará o altar. Máxima, ela gritou. Olhe. A anciã aproximou-se, atônita. O fogo sagrado, normalmente controlado e constante, dançava alto, línguas de fogo alcançando quase o teto aberto, brilhando dourado avermelhado, crepitando com intensidade que beirava o sobrenatural. É sinal, Márcia sussurrou. Mas de quê? A Aélia perguntou. A Máxima olhou fixamente para as chamas, e lágrimas escorreram. A aprovação. Pela cidade, pessoas começaram a notar. O brilho vindo do templo era visível de longe, mais brilhante que jamais fora em memória viva. Multidões começaram a convergir, sussurrando, apontando. O fogo. Os deuses falam. É milagre. Vespasiano, acordado no Palatino por assessores frenéticos, subiu à varanda e viu o templo de Vesta brilhando como farol. Ele sorriu. Os deuses, ou o destino, ou seja lá o que governa o mundo, eles me deram o espetáculo que Roma precisava. Na cova, Cláudia não sabia de nada disso. Sabia apenas que a lamparina continuava queimando. Que o frio da terra não era tão terrível quanto esperara. Que o medo, embora presente, era suportável. Porque ela não estava realmente sozinha. Marcos está esperando. Sofrendo por mim. Como eu sofreria por ele? Nós estamos conectados. Mesmo separados. Ela tocou os próprios lábios, onde ele a beijara. Desceu para o pescoço, onde os dedos dele traçaram fogo. Para o peito, onde o coração dele bateu contra o seu. Eu carrego você em mim. Não importa o que aconteça. As horas passaram. A lamparina queimou. E Cláudia sobreviveu. O amanhecer chegou devagar. Primeiro, cinza apagado no horizonte. Depois, rosa pálido tingindo nuvens. Finalmente, ouro derramando-se sobre Roma. No Campus Celeratus, a multidão não se dispersara, crescerá. Milhares esperando o veredicto divino. A Vestalis Máxima chegou ao primeiro raio de sol, seguida por Tulia e as outras vestais rebeldes. Atrás delas, pontífices relutantes, senadores curiosos, e Vespasiano em pessoa. Marcos, ainda acorrentado no fórum, fora arrastado para mais perto, próximo o suficiente para finalmente ver a cova. Seu coração martelava tão forte que doía. Está viva? Sobreviveu? Por favor, que tenha sobrevivido. A Máxima aproximou-se da borda da cova e olhou para baixo. Lágrimas imediatas. Ela vive. Rugido da multidão. Dentro da cova, Cláudia estava de pé. Pálida, trêmula, mas viva. A lamparina, impossível, ainda queimava com chama minúscula, combustível esgotado mas recusando-se a apagar. Tragam a escada, a Máxima ordenou. Mas o Pontifex Maior interferiu. Esperem. Precisamos verificar o templo. O acordo era que o fogo sagrado não se apagasse. Olhem. Tulia apontou. Todos viraram. O templo de Vesta, mesmo sob luz do dia, brilhava. As chamas visíveis através da abertura no teto, ardendo tão altas e brilhantes que pareciam desafiar o próprio sol. Impossível, o Pontifex sussurrou. Não alimentamos o fogo durante a noite. Deveria ter diminuído, não. Os deuses falaram, Vespasiano declarou, voz ecoando. O fogo não apenas continuou, intensificou-se. Sinal mais claro impossível. Ele virou-se para a multidão. Cláudia, virgem vestal, é inocente aos olhos dos deuses. Marcos Aurelius, centurião de Roma, é inocentado. A explosão de júbilo quase derrubou pessoas. Mas então, reviravolta. O Pontifex Maior, ancião teimoso apegado a tradições, levantou o bastão. Um momento, César. O fogo não se apagou, verdade. Mas a lei ainda foi quebrada.
Votos foram profanados. Mesmo se os deuses perdoam, a lei romana não pode simplesmente. Cale-se, velho idiota, a Vestalis Máxima cortou. Choque coletivo. Ninguém falava assim com pontífices. Mas a anciã estava além de cuidados políticos. Durante 52 anos segui cada regra. Recitei cada oração. Mantive cada voto. E o que ganhei? Solidão. Arrependimento. Uma vida vazia decorada com incenso. Ela apontou para Cláudia na cova. Aquela menina teve coragem que eu nunca tive. Escolheu amor sobre obediência. E os deuses na aprovaram. Ela virou-se para Vespasiano. César, propõe um novo decreto, as virgens vestais serão libertadas de votos perpétuos. Manteremos o fogo, conduziremos rituais, mas não mais como prisioneiras de celibato forçado. Serviremos por escolha, não coerção. E quando o amor vier, se vier, não será crime. Silêncio atônito. Depois, aplausos. Primeiro esparsos, depois crescendo, até que a multidão inteira rugia aprovação. Vespasiano avaliou. Politicamente arriscado, tradições milenares não se mudavam facilmente. Mas o espetáculo era perfeito. Roma amava a renovação, especialmente quando embalada em milagre divino. Concedido, ele disse. Por decreto imperial, os votos das virgens vestais serão reformulados. 10 anos de serviço obrigatório após a escolha, então liberdade para escolher renovação ou libertação. Mais aplausos. E quanto a Cláudia e Marcos, tendo sido absolvidos pelos deuses mas ainda tendo quebrado lei antiga, serão exilados de Roma. Banimento permanente de territórios italianos. Viverão, mas como fantasmas. Roma os esquecerá. O júbilo diminuiu. Exílio era misericórdia, mas também morte social. Perder Roma era perder identidade. Vespasiano olhou para Cláudia, ainda na cova. Aceita esses termos? Vida, mais longe de casa? Cláudia olhou para Marcos, finalmente permitida de olhá-lo. Ele estava destruído, ferida no ombro sangrando através de bandagens sujas, pulsos em carne viva pelas correntes, rosto marcado por hematomas. Mas os olhos, naqueles olhos cinza tempestade, fixos nela com intensidade que atravessou a distância. Sim, aqueles olhos diziam. Qualquer lugar. Desde que seja com você. Aceito, Cláudia disse. Levaram horas para processar libertações. Cláudia foi retirada da cova, mal conseguindo ficar de pé, uma noite inteira em posição vertical, sem sono, terror constante cobrando preço. Vestais ampararam, levaram-na para banho ritual, ironia, purificada após absolvição por profanação. Marcos foi desacorrentado, ferimentos tratados. Soldados veteranos, aqueles que serviram sob seu comando, cercaram-no, oferecendo apoio silencioso. Alguns choravam. Centurião, um deles disse, nós o seguiríamos até o fim do mundo. Marcos sorriu tristemente. Talvez vocês tenham chance. Porque é para lá que estou indo. Permitiram despedidas. Cláudia teve uma hora com as vestais. Abraços, lágrimas, promessas de lembrar. Tulia agarrou-se a ela. Você me salvou, a jovem chorou. Mostrou que podemos escolher. Não, Cláudia corrigiu. Você me salvou. Sua coragem na frente dos pontífices, e sem você, eu estaria enterrada. A Vestalis Máxima foi a última. Segurou as mãos de Cláudia, estudou o rosto jovem. Invejo você, admitiu. Mas também estou orgulhosa. Vá. Viva a vida que eu desperdicei. E seja feliz, não por mim, mas para mim. Prove que valeu a pena. Marcos teve despedida mais curta. Apenas Vespasiano, em audiência privada no Palatino. Você era meu melhor centurião, o imperador disse. Podia ter comandado legiões. Agora será ninguém. Prefiro ser ninguém com ela que imperador sem. Vespasiano riu, genuíno. Eu acredito. Tome isto. Estendeu bolsa pesada, ouro. Não é riqueza, mas começará a vida nova. E isto? Um pergaminho selado. Salvo-conduto para qualquer província do império.
Escolha onde viver, desde que não seja Itália. Marcos aceitou, atordoado. Por que está sendo generoso? Por que você me salvou? E por quê? Vespasiano olhou pela janela, para Roma. Porque talvez amor verdadeiro seja mais valioso que disciplina. Não direi isso publicamente. Mas entre nós? Vá. Seja feliz. Mostre aos deuses que a misericórdia deles não foi desperdiçada. Encontrarão-se ao pôr do sol no portão de Ostia, porto que levava para longe de Roma. Marcos chegou primeiro, túnica simples, mochila com pertences mínimos. A ferida no ombro tratada, mas ainda dolorida. Mas ele estava livre. Cláudia chegou pouco depois, não mais vestida de branco, mas em túnica azul simples. Cabelos soltos pela primeira vez em 20 anos, negros, longos, caindo sobre os ombros. Marcos esqueceu de respirar. Ela é ainda mais bela sem as vestes sacerdotais. Cláudia viu e sorriu, tímido, incerto. Eu não sei como ser apenas mulher. Não sei como viver fora do templo. Não sei. Marcos cruzou a distância em 3 passos, puxou-a nos braços, beijou-a como se o mundo dependesse disso. Quando se separaram, ambos choravam. Nós descobriremos juntos, ele sussurrou. Onde você quer ir? Cláudia olhou para o mar, para os navios esperando. Longe. Algum lugar onde ninguém conheça virgens vestais ou centuriões. Onde possamos ser apenas nós. Alexandria? Sim. Ou Atenas. Ou o fim do mundo. Não importa. Marcos pegou a mão dela e entrelaçou os dedos, simples e perfeito. Então vamos. Embarcaram ao anoitecer, o navio deslizando para longe de Ostia enquanto Roma desaparecia no horizonte. Cláudia ficou namorada, observando a cidade que fora sua prisão e seu lar desaparecer. Sentiu braços envolverem-na por trás, Marcos, quente e sólido contra suas costas. Arrependida, ele murmurou contra o cabelo dela. Do amor? Nunca. De deixar Roma? Pergunta-me em 10 anos. Ele riu, e ela sentiu a vibração através do peito dele pressionado contra ela. Eu te amo, Marcos disse. Mesmo sem título, sem glória, sem nada, você me fez mais rico que qualquer imperador. Cláudia virou-se nos braços dele, encaixando-se perfeitamente. Eu te amo. E sabe o que descobri? O quê? Durante 20 anos me disseram que meu corpo era templo sagrado, intocável, profanado por desejo. Mas quando você me toca, ela guiou a mão dele para seu rosto, para o pescoço, para o coração, eu me sinto mais sagrada que jamais me senti diante de qualquer altar. Marcos beijou-a, lento, profundo, prometendo toda uma vida de beijos por vir. O navio navegou para o desconhecido. Atrás deles, Roma, glória, tudo o que conheciam. À frente, incerteza, perigo, vida. Mas juntos. Sempre juntos. 3 meses no mar. O navio mercante que os levava parou em Corinto, depois Rhodes, finalmente chegando a Alexandria, cidade de maravilhas onde culturas se misturavam, onde Roma era apenas uma potência distante, onde ninguém perguntava sobre passados. Marcos e Cláudia alugaram um pequeno apartamento no bairro egípcio, longe dos quarteirões romanos onde poderiam ser reconhecidos. 2 cômodos simples, um para viver, outro para dormir. Mais luxo que qualquer palácio. As primeiras semanas foram ajuste estranho. Cláudia, habituada a rotinas rígidas, acordar antes do amanhecer, orações nos horários exatos, vigílias noturnas, descobriu liberdade aterrorizante. O que fazer com dias sem estrutura? Como viver sem propósito divino? Marcos, acostumado a comandar homens e planejar batalhas, encontrou-se sem função. Não era mais centurião. Era apenas um homem. Mas encontraram ritmos novos. Marcos conseguiu trabalho nas docas, e força física sempre era necessária. Trabalho braçal, mal pago, mais honesto. Ele chegava ao anoitecer com músculos doendo, suor encharcando a túnica, cheirando a mar e esforço. Cláudia esperava com um jantar simples, ela estava aprendendo a cozinhar, habilidade que virgens vestais jamais precisavam. Os primeiros resultados foram desastrosos, pão queimado, ensopado sem sal, mas Marcos comia tudo com declarações exageradas de que era banquete divino. Você é péssimo mentiroso, Cláudia ria. E você é péssima cozinheira.
Estamos empatados. Depois do jantar, sentavam-se na pequena varanda, observando Alexandria, as luzes, as vozes em dúzias de línguas, a vida fervendo nas ruas. E conversavam. Sobre tudo. Sobre nada. Marcos contava histórias de campanhas militares, horror misturado com humor negro que soldados usavam para sobreviver. Cláudia falava sobre rituais secretos das Vestais, mistérios que jamais deveria revelar, mas agora não importavam. E aos poucos, conheceram-se. Não apenas como amantes desesperados sob pressão de morte, mas como pessoas. Reais, imperfeitas, humanas. As noites eram descoberta diferente. Cláudia havia experimentado sexo apenas uma vez, na cela, urgente, sabendo que seria a última. Agora tinha um tempo. Privacidade. Toda uma vida pela frente. E Marcos era paciente. Ele a ensinou devagar, exploração transformada em arte. Onde tocar? Como tocar? Que sons ela fazia quando ele beijava atrás da orelha, ou quando dedos traçavam a curva interna da coxa? Cláudia descobriu que o corpo tinha linguagem própria, mais eloquente que qualquer oração. Que prazer não era pecado, mas conexão. Que ela podia ser vulnerável, poderosa, divina e completamente humana simultaneamente. Você está tremendo, Marcos sussurrou uma noite, dedos deslizando pela espinha dela. Não de medo, Cláudia respondeu, arqueando-se no toque. Do que então? De alegria. Por ter tempo. Por não estarmos correndo ou escondendo ou morrendo. Apenas, vivendo. Ele a puxou mais perto, corpos entrelaçados sob lençóis simples. Eu te amo tanto que dói, Marcos confessou. Boa dor. A melhor. Mas nem tudo era perfeito. Havia noites quando Cláudia acordava gritando, pesadelos de ser enterrada viva, terra enchendo sua boca, escuridão absoluta. Marcos a segurava até os tremores cessarem, sussurrando que estava segura, que ele estava ali, que nunca a deixaria. Havia dias quando Marcos ficava distante, olhando para o porto, para os navios romanos, claramente sentindo falta de propósito. A espada que não carregava mais. Os homens que não comandava. A glória que abandonara. Você se arrepende? Cláudia perguntou uma vez. De você? Nunca. Mas de Roma. Da carreira. De tudo que poderia ter sido. Marcos virou-se, segurou o rosto dela entre as mãos. Cláudia. Eu era centurião. Matei homens. Assisti amigos morrerem. Carreguei glória que pesava como chumbo. Mas nunca, nunca, me senti vivo de verdade até tocar você. Então não. Não me arrependo. 6 meses após chegarem, encontraram um propósito inesperado. Uma jovem egípcia bateu à porta, grávida, apavorada, expulsa pela família por engravidar antes do casamento. Ela ouvirá sussurros sobre o casal estrangeiro que viveu história de amor impossível. Ajudem-me, ela implorou. Não tenho para onde ir. Cláudia olhou para Marcos. Ele assentiu. Abrigaram-na. Depois veio outro, jovem escravo fugitivo, costas marcadas por açoite. Depois uma viúva sem família. Um filósofo exilado. Uma prostituta querendo recomeçar. Sem planejar, Marcos e Cláudia tornaram-se refúgio. Seu apartamento minúsculo expandiu-se, alugaram cômodos adjacentes, depois todo o andar, finalmente o prédio inteiro. Marcos usou o ouro de Vespasiano para comprar o lugar. Tornou-se lar para deslocados. E começaram a ensinar. Marcos ensinava Autodef. Não para a guerra, mas proteção. Para mulheres que precisavam andar sozinhas. Para homens que nunca seguraram armas. Cláudia ensinava, e ela mesma não sabia inicialmente. Mas percebeu, ensinava a coragem. Ensinava que votos forçados não eram sagrados. Que amor não profanava. Que escolha era possível. Seus alunos começaram a trazer outros. Palavra espalhou-se. O casal romano que desafiou deuses e viveu. Que amou o impossível e sobreviveu. 2 anos após chegarem, receberam um visitante inesperado. Tulia. A jovem vestal apareceu ao pôr do sol, agora com 20 anos, não mais vestida de branco mas em túnica verde.
cabelos soltos, sorrindo. Tulia. Cláudia abraçou-a, chorando. Como? Cumpri meus 10 anos, Tulia explicou. O novo decreto permitiu escolher. E eu escolhi liberdade. Vim procurá-la porque, bem, você me inspirou. Ela ficou 3 semanas, aprendendo com eles, depois partiu para Atenas, planejando abrir escola própria de filosofia. Antes de partir, segurou as mãos de Cláudia. Você salvou mais que sua própria vida, sabe? Salvou todas nós. As vestais agora servem por escolha, não prisão. Roma mudou porque você teve coragem. Depois que ela foi, Cláudia chorou, mais de felicidade. Algo bom veio disso. Não foi apenas nós dois. Mudamos algo. 5 anos após o exílio, Marcos e Cláudia casaram-se. Não oficialmente, exilados não tinham status legal para casamento romano. Mas fizeram cerimônia própria, no telhado do prédio que agora chamavam de lar, sob estrelas de Alexandria, com comunidade de refugiados que ajudaram como testemunhas. Marcos não tinha anel para oferecer. Então ofereceu algo mais precioso, a adaga que carregava desde jovem soldado. Esta lâmina me protegeu em 100 batalhas, ele disse, colocando-a nas mãos dela. Agora entrego a você. Não porque espero que lute, mas porque você é minha proteção agora. Minha armadura. Minha fortaleza. Cláudia aceitou, lágrimas nos olhos. Ela não tinha nada para oferecer, virgens vestais não possuíam nada pessoal. Mas lembrou-se, no fundo da mochila que trouxera de Roma, enrolado em tecido, estava o véu branco que usava na noite da descoberta. Manchado de sangue, dele e do irmão dela. Isto deveria representar pureza, ela disse, desdobrando o véu. Mas agora representa a verdade. Nosso amor custou sangue. Custou tudo. Mas valeu cada gota. Rasgou o véu em 2, amarrou uma tira no pulso dele, outra no dela. Agora estamos ligados. Não por lei de Roma ou de deuses, mas por escolha. Beijaram-se sob aplausos. 10 anos após o exílio, tiveram filho. Menino de olhos cinzentos como o pai, cabelos negros como a mãe. Chamaram-no Marcos Claudius, combinação de ambos os nomes, algo impossível em Roma mas perfeitamente aceitável aqui. Cláudia segurou o bebê pela primeira vez, maravilhada. Passei 20 anos acreditando que meu corpo era sagrado apenas se permanecesse vazio, ela sussurrou. Mas agora, segurando vida que criamos, e agora entendo que realmente é sagrado. Marcos, ajoelhado ao lado da cama, tocou a cabeça minúscula do filho. Ele nunca saberá Roma, Marcos disse, tristeza misturada com alívio. Mas saberá amor, Cláudia respondeu. Saberá que seus pais escolheram verdade sobre segurança. Que amor vale qualquer sacrifício. 15 anos após o exílio, receberam notícia, Vespasiano morrera. O novo imperador, Tito, oferecia anistia, exilados políticos podiam retornar se jurassem lealdade. Marcos e Cláudia leram a carta juntos. Podemos voltar, Marcos disse. Roma. Casa. Cláudia olhou ao redor, o prédio cheio de pessoas que ajudaram. A escola que construíram. O filho brincando no pátio. Alexandria, que se tornará lar mais que Roma jamais fora. Você quer voltar? Ela perguntou. Marcos pensou por longo tempo. Quero mostrar ao nosso filho o Fórum. O Coliseu. As maravilhas que construímos. Mas não quero viver lá. Roma é passado. Isto ele gesticulou para a vida que criaram, isto é presente. Futuro. Cláudia sorriu. Então visitamos. Mas não retornamos. Concordo. Queimaram a carta de anistia. Roma permaneceria a memória. Gloriosa, dolorosa, impossível. Mas eles haviam construído algo novo. 20 anos após o exílio, viajantes começaram a espalhar história. Não a versão oficial, aquela estava nos registros romanos, seca e factual. Mas a versão que mães contavam para filhas, que soldados compartilhavam em tavernas, que amantes sussurravam. Era uma vez um centurião e uma sacerdotisa. Amaram-se contra todas as leis. Desafiaram deuses. E viveram.
A história cresceu, embelezou-se, tornou-se lenda. Diziam que o fogo sagrado queimou tão brilhante na noite do julgamento que iluminou toda Roma. Diziam que quando Cláudia desceu a cova, águias divinas guardaram-na. Diziam que Marcos quebrou correntes com força sobre-humana. Nada disso era verdade. A verdade era mais simples. Dois humanos falhos, imperfeitos, amaram-se o suficiente para escolher verdade sobre sobrevivência. E ao fazê-lo, mudaram o mundo, pequeno mundo, talvez, mas mundo mesmo assim. 30 anos após o exílio, Marcos adoeceu. A ferida antiga no ombro, aquela que recebeu salvando Cláudia, nunca a curara completamente. Infeccionara, espalhara-se, e agora, aos 63 anos, cobrava preço. Ele morreu em casa, na cama que compartilharam por décadas, Cláudia segurando sua mão. As últimas palavras dele foram: "Valeu."